Medicamento. Será que usar medicamento é a melhor solução para a gente controlar a acne? Ou melhor, será que usar medicamento é solução para a gente controlar a acne? Para a gente ter a pele mais bonita, para a gente ter a pele livre de inflamação, livre de espinhas, livre de cravos? Ou será que esses medicamentos estão deixando você mais doente? Vamos conversar sobre isso hoje? Esse é o tema da nossa terceira live de aquecimento da Semana do Controle da Acne, que vai acontecer dos dias 3 a 7 de abril, e onde eu vou passar para você o passo a passo para você conseguir controlar os surtos de acne sem medicamentos e ter resultados em menos de 2 meses. É um evento 100% online, 100% gratuito. Se você ainda não se inscreveu, depois dessa live, vai lá, clica no link que está na minha bio e se inscreve para você receber todas as notificações, todos os materiais extras. Entra também no grupo de WhatsApp, fica no grupo, tá? É importante que você fique nesse grupo para que você não perca nenhuma informação importante, tá? É um segundo canal de comunicação meu com você que está participando do evento, tá? Para você não perder nada. E a gente também tem uma comunidade exclusiva lá no Facebook. Nós estamos em mais de, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, em 370 mulheres. 370 pessoas que estão lá engajadas, comprometidas a fazerem diferente, a conseguirem controlar a acne. Então, se você ainda não entrou na comunidade, manda depois para mim uma mensagem para eu te mandar o link para você entrar. Lá eu passo, tiro todas as suas dúvidas, te oriento, passo os desafios, tá? Para você conseguir participar. E lá dentro da comunidade do Facebook vai acontecer no final dessa semana vários sorteios. Tá? A gente vai ter muita coisa acontecendo lá dentro, então é muito importante que você entre. Certo, gente? Muito boa noite. Vamos chegando então à nossa terceira live, conversando sobre medicamentos para acne. Será que é a melhor opção? Será que eles não estão realmente te deixando mais doente? E eu tenho certeza que quem está aqui conhece pelo menos mais umas 2 pessoas que precisariam estar aqui também ouvindo essa live, que também já gastaram mundos e fundos na farmácia, comprando medicamento, comprando pomada, comprando creme, não teve resultado, ou teve resultado ali enquanto usou o produto e depois voltou tudo de novo. Então encaminha, você que está aqui, eu tenho certeza que você conhece, então encaminha essa live para mais umas 2 pessoas, 2 amigas, 2 colegas, alguém da sua família que sofre com acne, que está fazendo errado, tá usando muito medicamento e que precisaria estar aqui. Clica aqui no aviãozinho, ó, nesse último botãozinho aqui branquinho, e encaminha essa live para essas pessoas, tá? Pra gente começar esse conteúdo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem com a conexão? Só pra gente checar e continuar? Só me coloquem aqui se tá tudo certo. Gente, hoje a gente vai ter 2 partes para essa live, tá? Obrigada, gente. Obrigada pelo feedback. Eu vou falar depois sobre os efeitos de alguns medicamentos, dos principais medicamentos, por que eles não funcionam. Mas antes, eu acho que nada melhor, eu poderia eu mesma contar, né, as histórias, comentar sobre como os medicamentos não trazem resultado, e eu tenho certeza que você que está aqui já deve também ter usado vários medicamentos, às vezes também usou e não teve nenhum resultado. Coloca aqui para mim, se você é uma dessas pessoas que já testou, ou usou pílula, ou usou antibiótico, ou usou espironolactona, ou usou Roacutan. Coloca aqui para mim se você já usou algum desses medicamentos para tentar controlar a acne. A grande maioria das pessoas usa algum desses medicamentos, tem vários efeitos colaterais, usa e depois a acne volta. Então coloca aqui para mim, quem que já usou algum desses medicamentos para tentar controlar a acne e não teve resultado? A Kátia, eu fui no dermatologista, ele passou o Roacutan, estou tomando há 2 meses. Ô, Kátia, calma, vamos dar um jeito nisso. Olha, gente, a Beca, usei Roacutan, com o tempo voltou tudo.
Eu falo, gente, medicamento para controlar acne é tampar o sol com a peneira. É tampar o sol com a peneira, você tampar buraco. É um tiro no seu pé. Usei Roacutan, com o tempo voltou. Usei espironolactona. Eu uso espironolactona. Ah, você está usando ainda. Gente, tem solução, tá? Tem como deixar os medicamentos e tem como ter resultados. E resultados excelentes. Eu vou chamar aqui agora, para contar um pouquinho da história dela, uma querida, que é a Aline. Ela também já fez vários tratamentos, já usou vários produtos, a acne voltava, até que ela resolveu mudar. Ela resolveu ser ativa, ela escolheu realmente decidir fazer diferente, tomar atitude, né? Tomar atitude frente às mudanças alimentares, frente ao estilo de vida, e teve excelentes resultados. Eu vou chamar ela aqui agora para conversar um pouquinho com a gente e depois a gente volta para contar sobre os medicamentos. Vamos ver se deu certo. A gente testou hoje à tarde e deu tudo certo. Vamos ver se agora vai. Aline, Boa noite. boa noite, tudo bom? Gente, eu Boa vou desativar os noite. comentários, depois a gente volta. Boa noite, Aline, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Michele? Tudo Tudo bem, bem, você? pessoal? Tudo certo. Então tá bom. Bom, primeiro, muito obrigada, viu, por aceitar o convite, fico muito feliz. Nossa, é um prazer. Aline, então conta pra gente aqui um pouquinho, fala pra mim, o seu nome eu já falei, né, mas fala a sua idade, de onde você é, qual que é a sua história com a acne, conta aqui pra gente. Bom, eu tenho 33 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e, bom, a minha história com acne, ela começa desde a adolescência, né, porque eu fui uma adolescente que tive bastante problema com acne, e aí, com uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a tomar anticoncepcional, não em função da acne, mas em função de cólica, para regular o ciclo e tudo mais, o médico achou prudente eu tomar anticoncepcional. Minha mãe também achava que aquilo era normal, tá, vamos tomar. E eu passei a tomar anticoncepcional, regulou meu ciclo, realmente as cólicas passaram e as espinhas sumiram, né? E aí eu passei muitos anos tomando anticoncepcional, até os 31 anos. Por um certo período, inclusive, tomei o contínuo, então, né, nem fazia pausa, né, para menstruação. E com 31 anos, eu quis engravidar. E aí eu decidi, não, vou parar de tomar o anticoncepcional e vou primeiro deixar o corpo desinflamar, né? Porque tantos anos tomando, era certo que eu não iria conseguir engravidar logo, né? E aí veio o susto, né? Porque aí começou a brotar espinha por tudo, né? E aí eu fiquei bem triste. Isso mexeu demais com a minha autoestima. Eu me sentia mal de sair. Eu tinha vergonha, inclusive, às vezes, de estar na frente do meu marido. Eu me trancava no quarto e eu chorava. Depois do banho, quando eu lavava a maquiagem, enfim, né, o protetor com cor que eu sempre usei. Então, eu me sentia tão mal que eu me trancava no quarto e eu chorava. Mexia demais comigo, com a minha autoestima, né? E para a mulher, principalmente, isso mexe demais, né? Então, eu comecei a passar um monte de produtos, de cremes, de pomadas, tudo que eu via na internet, tudo que me falavam para passar, eu passava. Nada resolveu. Fui numa dermatologista e ela de novo me passou uma receita com vários cremes, pomadinhas, tá. Comecei a passar, não resolveu. Voltei na dermatologista e ela disse: tem duas opções. Ou a gente faz um tratamento com antibióticos, mas corre o risco de voltar. A tua acne não vai curar. Ou a gente faz o tratamento com Roacutan, porque aí é praticamente 100% certo que não vai voltar. E eu, feliz da vida, acreditei naquilo,
tomei o Jacutam, fiz o tratamento por 6 meses, finalizei o tratamento em agosto do ano passado, de 2022. E aí, quando eu finalizei o tratamento, 3 meses depois, não deu 3 meses, deu uns 2 meses mais ou menos, a minha acne voltou. Foi muito Nossa. pouco tempo. Uhum. Voltou e voltou com tudo. E aí eu já estava desacreditada e, né, infeliz com Uhum. aquilo. E aí foi que eu conheci a tua página, Uhum. comecei a seguir, comecei a seguir algumas dicas já. E aí quando você fez a semana também, Uhum. né, de aquecimento do último protocolo, eu assisti todas as lives, comecei a colocar muita coisa em prática e eu fui acreditar muito, muito que iria dar certo. E realmente, assim, quando a gente acredita também que vai dar Uhum. certo, dá certo, né? E aí eu vi que eu tinha que mudar alguns hábitos. Só que eu achava que eu já tinha uma alimentação muito saudável. Sempre achei, né, como fruta, como verdura, me alimento bem, então tá tudo certo. Uhum. Mas mas aí, quando eu comecei a seguir o protocolo, entrei depois, né, Uhum. no programa e comecei a seguir a risca, o cardápio e seguir o protocolo mesmo. Nossa, eu vi que realmente, assim, eu não me alimentava saudável. Uhum. Eu lembro que você falou para mim que achava que eu estava fazendo uma dieta maluca porque eu comia todos os dias as mesmas coisas. E é verdade, porque eu comia todo dia. Se eu Uhum. fazia no final de semana, eu levava minha marmita para o trabalho. Então, se eu fazia frango e arroz, eu comia a semana toda frango e arroz. Uhum. E aí eu vi que eu precisava variar a alimentação, que eu Uhum. precisava colocar nutrientes diferentes, né? E realmente, assim, foi muito bom. Não me Uhum. arrependo de jeito nenhum. Foi gratificante, assim, ver a mudança no meu corpo, na minha pele, principalmente. Hoje eu tenho algumas manchas ainda e Uhum. cicatrizes, mas a acne, ela praticamente não existe mais. Tenho alguns cravinhos, Uhum. mas também nem terminamos o protocolo ainda, Isso, né? gente, a gente Então, nem terminou o protocolo ainda, a gente ainda está na última fase, ainda tem mais umas 2 semanas, né, Aline? 1 semana e meia, isso mais ou aí. menos. Isso aí. Gente, não dá para acreditar. Fico muito feliz, viu, Aline? Porque eu sei que é difícil, né? Eu acompanho vocês, então essa mudança de hábito não é uma coisa fácil, né? Requer disciplina, requer organização, mas é como você falou, quando a gente acredita e quando a gente tem vontade, quando a gente tem foco, a gente consegue ter resultados. Olha só, Com e coisas que certeza. eu tenho certeza que agora que você aprendeu a forma que realmente funciona, são coisas que você vai levar para sua vida. Você não vai ficar dependente, nem com medo. Nossa, e se eu parar com isso, a minha acne voltar? Porque você não vai parar de se alimentar, gente. Isso é uma coisa que não tem como você parar. É, você Uhum. precisa comer e agora que você aprendeu, né, a coisa certa, da questão da monotonia alimentar, que eu falo bastante, de alguns alimentos que são importantes, coisas que você leva aí, né, para sua vida, com certeza. Sem medo aí, Com né, de certeza. remédio, de nada. É verdade. E aí, pelo menos, a gente não tá refém de medicamento, né? Porque senão eu já estava até a fim de voltar a tomar o anticoncepcional, porque nada resolvia, Uhum. né? E o anticoncepcional eu tomei a vida toda, nunca me deu acne, né? Sempre curou, né? Na verdade, não curou, só mascarou ali o Mascarou, problema, né? exatamente. Então, graças a Deus, hoje não tomo Uhum, medicação nenhuma, é só a base da alimentação saudável mesmo e dos cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, né? uhum. E o maridão agora? Agora sai feliz da vida. Sim, agora sim, agora sim, Ai, que com bom! certeza. Mexe Autoestima. demais com a autoestima da Com mulher, né? certeza, com certeza. E eu ainda, quando eu tive meu surto, eu também tomei muito tempo, né, a pílula, e emendava também as cartelas. Mas para mim eu não tive essa melhora. Eu tive acne mesmo tomando a pílula, né, porque ela causa desequilíbrios no nosso corpo que variam muito de pessoa para pessoa. Mas o que acontece na maioria das vezes, e que depois eu vou até explicar mais para frente dessa live, por que que isso acontece, é
essa síndrome pós-pílula que a gente chama, né? De ter da acne voltar, de às vezes voltar até mais grave do que ela era antes, às vezes volta com outros sintomas associados, né? Com queda de cabelo, com aumento de oleosidade da pele. Então, tem várias coisinhas que vão juntando, né? Uhum. Além da acne, que caracterizam essa síndrome e que é muito típica, né? De mulheres que deixam de usar pílula, deixam assim, né? Do nada, sem preparar o corpo, sem usar algumas estratégias mais Uhum. específicas, mas que com alimentação a gente consegue dar um jeito, né, Aline? Com certeza. Ai, que bom, viu? Fico muito feliz, muito obrigada. A gente ainda está aí no Eu que processo, né? A agradeço. gente ainda está fazendo um acompanhamento, mas eu tenho certeza que daqui para frente vai ser só sucesso em tudo. O que mais que melhorou que você sentiu na sua saúde, Aline? Além da acne? Você tinha algum outro tipo de sintoma? Sim, na verdade, eu tenho. Sempre tive problema com intolerância à lactose, né? Eu convivia com isso achando que era um problema normal também. E aí eu fui descobrir a minha intolerância, na metade do ano passado. E aí, a partir do momento que eu descobri, eu comecei a cuidar também. Só que eu consumia muito produto ainda zero lactose, achando que estava tudo bem. Então eu tinha intolerância, mas eu seguia consumindo. Porém, com a enzima zero lactose, Uhum, né? Mas com o protocolo, eu vi que eu posso substituir todos esses produtos por produtos veganos, né? Por produtos que não são de origem animal, uhum. né? Então, eu posso substituir o leite, por exemplo, pelo leite de coco, pelo Uhum, leite de amêndoa. Então, hoje eu não tenho mais esse sintoma de mal-estar em função da lactose, né? uhum. Porque o que que aconteceu com o tempo? Eu consumia tanto produto zero lactose que no fim o meu organismo já não aceitava mais nem esse produto, entendeu? Porque eu acho que ele ficou tão saturado que era todos os dias o derivado do leite que o meu corpo ele já não aceitava Uhum, mais. E eu sentia um mal-estar também. uhum. É, porque eu falo bastante aqui da questão dos derivados de leite, né, Aline? Que o Uhum. problema é que as pessoas confundem muito, né? A questão do zero lactose e acham que para acne o problema principal é a lactose, é o açúcar. E pra gente, né, pra gente que já teve, que tem mais predisposição a ter acne, o problema pior está nas proteínas do leite. Isso independe se o leite é zero lactose ou não, né? As proteínas vão estar ali. E são elas que, quando a gente consome, né, demais, todo dia, elas acabam se tornando inflamatórias para o nosso intestino. Então, quando a gente reduz, né, que foi até o primeiro desafio que eu passei, gente, olha aqui a prova Uhum. viva disso, né? Para a gente reduzir o consumo desses derivados de leite. Porque eles, ao longo prazo, se você consome todos os dias, pode ser que às vezes de cara você nem sinta nada, né? Que seja aquela inflamaçãozinha ali silenciosa, mas ao longo do tempo, olha só, acontece igual aconteceu para você, né, Aline? Chega um ponto que a gente não aguenta mais, né? Que satura o nosso É corpo, verdade, né? é verdade. Ah, mas que bom. E agora tá tudo certo? Agora sim, graças a Deus. Na Ai, que verdade, assim, bom. a gente só ganha em qualidade de vida, né? Porque a partir do momento que você começa a se alimentar bem, que você começa a consumir os nutrientes certos para o teu corpo, você só ganha em qualidade de vida, em bem-estar, em disposição, a pele fica mais bonita, o cabelo, eu tenho problema de alopecia androgenética, então assim, hoje eu vejo já que auxiliando, incluindo assim a alimentação saudável, junto com a minha terapia capilar, nossa, já melhorou bastante Uhum. também, sabe? Então, tá dando um resultado maravilhoso, graças a Deus. Então, eu só tenho a agradecer a você, ao programa, por estar tão disponível sempre para auxiliar a gente, tirar as dúvidas. Isso é muito importante. Não, tô aqui para isso, gente, tá? Tô aqui para ajudar vocês. A gente vai seguir ainda no protocolo. Eu tenho certeza que os resultados ainda vão ó, só aumentar daqui para frente, Com certeza. tá bom? Obrigada, viu, Aline, por participar, por contar da sua história, por abrir Imagina. aí, né, a sua vida pra gente, um pedacinho da sua vida, da sua história. Fico muito feliz e que bom que eu consegui te ajudar um pouquinho. Fico muito feliz. Com certeza, ajudou bastante.
Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar. Espero que eu possa ter ajudado também com as minhas palavras as outras meninas que estão assistindo a live. E com certeza é muito válido, sabe? É muito válido para o corpo da gente, para a mente também, né? Uhum. Acho que é importante demais a gente poder cuidar da nossa saúde. Até abrir Obrigada, aqui os comentários, Michelle. gente. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa para a Aline, tirar alguma dúvida, né, com relação aos medicamentos e tudo mais, vou deixar aqui uns minutinhos e a gente responde. Senão a gente passa para a próxima fase, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque olha a quantidade de gente, usou o Rocutan 2 vezes e voltou também, né? Então isso infelizmente é muito comum, né, da gente ver. Tá bom, Aline. Então, muito obrigada, viu? A gente se Eu fala que lá no grupo, no agradeço. nosso grupo. Tá bom, obrigada. Boa Obrigada. noite. Beijo, Aline. Boa noite. Beijo. E é isso, gente. Acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Do quanto que realmente medicamento não é solução, não é isso que vai te ajudar. Se você entrar nessa, é um tiro no pé. Se você embarcar nessa de achar que só medicamento que te traz resultado, não vai ser a pílula, não vai ser o Roacutan, não vai ser a espironolactona, não vai ser o antibiótico, gente. Todos eles só mascaram os sintomas. E aqui agora eu vou falar rapidinho para vocês de algumas razões pelas quais a pílula, principalmente, não traz resultado. Por que que ela volta? Por que que a gente tem lá a tão temida síndrome pós-pílula? Por que que a mulher deixa de usar a pílula e passa um pouco, a acne volta e às vezes volta muito pior? Porque são coisas que às vezes você vai lá, pede, né, porque muitas vão lá no médico, no ginecologista e pedem pela pílula para conseguir controlar a acne. Elas vão de livre e espontânea vontade e fazem essa besteira de pedir pela pílula. Aí o médico vai lá, indica, mas tem coisas que ele não te fala sobre os efeitos da pílula. E tem coisas que você não pergunta. Quem é aqui que já leu uma bula de remédio? Você não pergunta sobre os efeitos colaterais para o seu médico. Você não pergunta o que você pode sentir com aquilo. Se aquilo vai te fazer mais bem do que mal. Não pode ter medo de perguntar essas coisas para o médico. É a saúde de vocês que está em jogo. Tem que chegar e perguntar. Tá, e o que eu vou sentir? Quais os possíveis efeitos colaterais que esse medicamento vai me dar? Tem que perguntar, não pode ter medo. Se você lê uma bula e se você não entender, pergunta para o médico, pergunta para um farmacêutico, né? Alguém de confiança que entenda do assunto. Mas tem que saber, gente, porque tem muitas coisas que estão lá que não são faladas. E a pílula, gente, anticoncepcional, e aqui eu tô falando da pessoa que realmente vai lá pensando em ter uma pele mais bonita usando pílula. Por que que isso é um tiro no pé? Já tem nós tem centenas, milhares de estudos científicos mostrando o efeito dos hormônios sintéticos da pílula anticoncepcional, tá? Para nossa saúde intestinal. Tem milhares, centenas de milhares, se não tiver. E o que acontece? Quando você faz uso da pílula anticoncepcional, esses hormônios sintéticos, eles causam desbiose intestinal. O que é isso? Desequilíbrio no conjunto de bactérias que a gente tem no nosso intestino, né? Na nossa flora intestinal, como era conhecida. Então, esses hormônios já é comprovado cientificamente que eles afetam a nossa saúde intestinal. E quando a gente tem a nossa saúde intestinal afetada, a nossa microbiota intestinal entra em desequilíbrio, várias coisas acontecem. Primeira delas, você fica deficiente em vitaminas do complexo B, porque muitas delas são produzidas pelas nossas bactérias do intestino, pela nossa microbiota intestinal. Se ela está em desbiose, se ela está desequilibrada, ela não vai produzir. Você vai ficar deficiente em vitaminas
B2, B6, B9, B12, que são super importantes para a nossa saúde, para a nossa pele. Você também vai ficar deficiente de zinco, de selênio, de magnésio, vitamina C, vitamina E. E isso ninguém te conta. Então, o mínimo que deveria ser feito uma pessoa que faz uso contínuo de pílula é ter um auxílio de profissional para te orientar nisso. Tem que ter um complemento nutricional, tem que ter uma suplementação, porque você não vai estar produzindo. Além disso, além de você não conseguir produzir essas vitaminas de forma adequada, você não vai absorver os nutrientes dos alimentos, porque a gente depende da microbiota intestinal para absorver isso. Se a nossa microbiota, o nosso intestino não está funcionando bem, a gente não vai absorver. Você pode estar se alimentando bem, comendo fruta, verdura, tudo que é mais indicado. Se a saúde intestinal não está legal, você não absorve. E aí você continua deficiente. Então, olha a quantidade de deficiências nutricionais que o uso contínuo da pílula te causa. E isso ninguém fala. E você está indo lá pedir um remédio, pedir uma pílula para melhorar a pele, que vai te deixar com deficiência de zinco, por exemplo, que é importantíssimo para a gente conseguir controlar a acne. Já tem vários trabalhos comprovados que mostram que as pessoas que têm, né, que sofrem com acne inflamada, têm deficiência de zinco, então a gente precisa tomar cuidado com isso também, tá? É um mineral importante. E outra coisa que a pílula faz, que é a grande responsável ali por esses surtos de acne pós-pílula, é porque quem faz uso desses hormônios sintéticos, quem usa pílula anticoncepcional, a pílula ela altera a produção no nosso fígado de uma proteína super importante que se chama SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. É uma proteína que ela se liga a hormônios sexuais, né, como o próprio nome diz, principalmente a testosterona e o estrogênio, e quando esses hormônios estão ligados com essa proteína, eles não funcionam no corpo, eles não têm ação. Então, por que as pessoas, né, a grande parte das mulheres que sente que melhora a pele com o uso da pílula, sente essa melhora por causa disso, porque a pílula ela aumenta a quantidade dessa SHBG, aumenta os níveis dessa proteína. Então, se eu tenho mais dessa proteína ativa, né, mais essa proteína presente, eu vou ter mais hormônio ligado, e se eu tenho mais hormônio ligado, eu vou ter menos hormônios ativos. Então, eu vou ter menos testosterona disponível para ter ação. Então, por isso que a gente, né, que quem usa sente ali essa falsa melhora, tá? Porque a gente tem uma alteração dessa SHBG. Só que essa alteração, ela permanece enquanto você usa a pílula. Você vai ficar o resto da vida usando a pílula para ter esse efeito. E algumas não têm. Eu, por exemplo, como eu falei, eu não tive isso. Eu tive o surto de acne mesmo tomando pílula. Cada pessoa reage de um jeito. Para mim não funcionou. Então, tem mulheres que sentem melhora com a pílula, tem mulheres que não sentem. Só que quando você deixa de usar a pílula, assim, de uma hora para outra, sem preparar o seu corpo, o que acontece? O corpo ele vai tentar se reequilibrar. Ele vai tentar voltar aos níveis normais, inclusive os níveis dessa proteína. Só que a hora que ela vai tentar se ajustar, o que acontece? Ela cai muito. Ela não cai a níveis normais, ela cai demais. E aí o que acontece? A gente passa a ter mais hormônios disponíveis. Se eu tenho menos proteína que se liga aos hormônios, eu vou ter menos hormônio ligado. Ou seja, eu vou ter mais hormônio ativo, mais hormônio circulante, mais testosterona disponível para aumentar a oleosidade da pele, para aumentar a inflamação da acne, para causar todos os sintomas e todos os danos que esse excesso de testosterona causa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar o corpo antes de deixar de usar a pílula. Não é assim, simplesmente vou parar de usar a pílula, pronto, acabou, não tomo mais. Porque a grande maioria das mulheres que faz isso tem a acne pós-pílula.
tem esse efeito rebote que a gente fala. Então a gente tem que começar já uns meses antes, preparar o corpo, a já equilibrando os hormônios. Tá? Tem várias estratégias nutricionais, tem ali o ciclo das sementes que eu falo bastante, que ajudam a dizer para o nosso corpo de novo quais hormônios a gente tem que produzir em qual período do nosso ciclo. Para que quando a gente deixa a pílula, a gente não sofra tanto com a acne pós-pílula. Então, olha a quantidade de coisas, quantidade de efeitos colaterais que a gente tem quando a gente usa a pílula, gente. Você acha ainda que é solução? Você quer ficar refém disso pro resto da sua vida? É essa vida que você quer? Quantas pessoas não têm sintomas gastrointestinais por causa da pílula? Dor, desconforto, intestino que não funciona. Quantas pessoas, quantas mulheres não passam por isso? Porque não é solução, gente, não é isso que funciona. A pílula é um tiro no pé. Você usar a pílula para tratar a acne é um tiro no pé. O que que funciona? Estratégias nutricionais adequadas. Você passar por um protocolo que vai te desinflamar, utilizar uma alimentação que vai melhorar o seu intestino, que vai melhorar o seu fígado também, para melhorar esses processos de detoxificação. Isso é que é importante. Tem alguém aqui que colocou, que tinha perguntado para mim há um tempinho atrás sobre espironolactona. Se espironolactona funciona para acne. Gente, eu coloquei um post lá no meu feed, depois vocês procurem lá, desçam um pouquinho mais, que ele é um pouquinho mais antigo. E olhem os comentários dessa postagem. A quantidade de efeito colateral que as mulheres relataram, que variam, gente, de tudo. De tudo. Desde menstruação que parou de acontecer, às vezes falta de ar, problemas assim do funcionamento gastrointestinal, problemas respiratórios, até mesmo pequenos tumores as mulheres estavam tendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca no nosso corpo. Ainda mais para acne, gente, que tem solução, tem outras soluções muito mais saudáveis. Muito mais saudáveis, incomparavelmente, muito mais saudáveis, muito mais baratas, que não vão te deixar refém. É isso que a Aline veio contar pra gente, que existe outra forma. Tem como passar por tudo isso sem a gente precisar de medicamento. É possível, mas depende de você querer agir. Depende de você querer tomar uma atitude e mudar. Se você continuar querendo o caminho mais fácil, você vai viver refém de medicamento. Isso não tenha dúvida. Porque não é fácil. De jeito nenhum. Eu acompanhei aqui todas as meninas, eu sei que não é fácil. Mas é possível. Totalmente possível. Mas depende de você. Quem perguntou ali da espironolactona, gente, por que a espironolactona não é uma solução para acne também? O que a espironolactona faz? Para começar, ela não tem nada a ver com pele, né? A espironolactona, ela é um medicamento utilizado para controlar a pressão arterial, ela é um diurético. E como efeito colateral, é um efeito adverso da espironolactona, o que ela faz? Ela reduz a quantidade de receptor de testosterona na pele. Ela causa uma redução de receptor de testosterona. Ou seja, a testosterona não tem onde se ligar. É como se fosse um esqueminha de chave e fechadura. A testosterona tem que se ligar ali na fechadura para ela ter uma ação. E a espironolactona, ela diminui a quantidade ali de fechaduras para a testosterona se ligar. E aí, ela não vai ter onde se ligar, não vai ter ação, gente. Aí a gente sente essa melhora, essa falsa melhora. Só que o que acontece? Parou de usar, pronto. Volta tudo do jeito que estava antes. Volta tudo. Estou desesperada, não aguento mais acne. Por um momento, iria fazer o tratamento do Roacutan. Li, acompanhe as lives.
Gente, é só isso que eu tô pedindo para vocês. Segue as lives, segue tudo que eu tô passando aqui para vocês, tá? Eu tô pedindo 2 semanas para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão mudar de ideia. Vocês vão ver que não tem necessidade, não é isso que funciona. Eu sei que você está desesperada, eu acredito totalmente, eu passei por isso também, tá? Eu sei como que é. Mas acredite também no que eu tô te falando, que eu passei por isso e vi que não era a solução. Tem outras formas, tá? O Roacutan, gente, é assim, eu não tô falando assim que ele não é para ser tomado, mas o Roacutan é uma medicação para casos específicos, para casos extremos de acne, para aqueles casos que a pessoa já fez uso de tudo e não teve resultado. Para isso que funciona. Doutora, para mim fazer seu protocolo, eu tenho que parar com o tratamento do Roacutan? Não, o protocolo ele até te ajuda a recuperar a saúde do seu fígado. Você não precisa parar, mas não tem o menor sentido você fazer um protocolo que está recuperando a sua saúde, te devolvendo qualidade de vida, te devolvendo saúde, e você continuar utilizando uma medicação que está intoxicando o seu fígado, intoxicando o seu intestino. Não casa uma coisa com a outra. Você não precisa parar de fazer, mas não casa uma coisa com a outra. Ele vai, o protocolo vai te ajudar a melhorar a sua alimentação e a sua qualidade de vida, tá? Mas você vai viver refém também do medicamento. Mas pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Problema nenhum. Vitamina B12 é baixa? Tá mais perto do limite baixo. Tá mais perto do limite de baixo, tá? Tá dentro dos parâmetros, mas tá mais perto do limite de baixo. Vitamina B12, gente, o que os trabalhos mostram é que altas quantidades de B12, tá? Altas quantidades de B12 estão relacionadas com surtos de acne, tá? Porque a vitamina B12, ela participa do metabolismo da bactéria que causa acne. Então, quando a gente tem muita vitamina B12, isso estimula o metabolismo dessa bactéria a produzir algumas substâncias que são inflamatórias, tá? Então, altas quantidades estimulam. É certeza que as espinhas voltarão, mesmo fazendo a dieta e tomando espironolactona? Porque é o meu caso. Se você só fizer o uso da espironolactona e parar, você pode ter grandes chances, pode saber que tem grandes chances da acne voltar sim, tá? Mas se você utilizar um protocolo para te ajudar, você consegue deixar o uso dos medicamentos sem sofrer com isso, tá? Mas você precisa seguir à risca o protocolo para te desinflamar. Cheguei a comprar espironolactona, fiz várias pesquisas, vi também um story seu e decidi não tomar. Parabéns, nem fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Estou no final do tratamento com o Roacutan, mas continua sendo acne ainda. Pois é, Kelly, ne adiantou? O que eu tô falando aqui, gente? Não é, não é solução, tá? E ao longo dessas lives, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Sobre algumas crenças que vocês têm que a gente tem que começar a quebrar, tá? Sobre alguns pontos importantes na mentalidade de vocês para vocês começarem a agir, para vocês começarem a virar essa chave, tá? Para conseguir ter realmente resultado, tá? A gente vai ver tudo isso ao longo dessas 2 semanas de live. Então, hoje é a terceira live, né? Foi a nossa terceira live. Eu sigo fazendo essas lives de segunda a sexta, às 8 da noite, até sexta-feira que vem, dia 31 de março, tá? E depois disso a gente abre para as aulas da Semana do Controle da Acne, que são aulas mais densas, mais profundas. Por isso que é importante que vocês participem dessas lives de aquecimento, para vocês já chegarem na semana, já com um pouquinho mais preparadas, não chegarem totalmente cruas, e aí vocês conseguem absorver melhor o conteúdo das aulas que vão ser disponibilizadas nessa semana, tá? Oli, segue, depois dia 10 de abril, gente, vai abrir as novas turmas, eu faço consultoria com as alunas, tá? Então, segue firme aqui que vai dar certo, tá bom? Gente, eu espero ter aberto um pouquinho os olhos de vocês nessa live. Como todas as lives, eu tô passando um desafio,
né, para vocês conseguirem ir melhorando a alimentação de vocês aos poucos. Né? No primeiro dia eu falei sobre redução do consumo de derivados de leite, porque eles são inflamatórios para o nosso intestino. Ontem eu falei sobre as frutas antioxidantes que a gente precisa aumentar na nossa rotina também. E hoje eu vou falar sobre outros grupos de alimentos que a gente tem que colocar também na nossa rotina, principalmente falando sobre renovação de pele, produção de colágeno, cicatrização da acne. Tem muita gente que tem acne, fica com aquela acne que demora uma vida para cicatrizar, uma vida para desinflamar, e pode ser por deficiência dessa vitamina que eu vou falar agora. Tá? Aqui, na verdade, é o precursor, é a vitamina precursora do Rocutan, da isotretinoína. Tá? Ela foi feita em laboratório a partir dessa vitamina, que é a vitamina A. Então, a gente precisa aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina A, que são aqueles alimentos que eu falei ontem um pouco, né? Que são os alimentos alaranjados, avermelhados, amarelos, que são ricos em carotenoides, que são precursores da vitamina A. Então, se você, na hora de montar o seu prato, tá montando um prato xoxo, um prato que não tem cor, que é só arroz, feijão e carne, aquele prato bege, marrom, você tá fazendo errado. Tá? Já presta muita atenção, gente. Prato, alimentação, uma refeição tem que ser colorida. Tem que ser colorido. Não pode ser só ali arroz, feijão, uma carne, acabou, ou um verdinho de alface, gente. Não é isso. Isso não é refeição adequada para a gente controlar a acne, para a gente ter uma pele saudável. Tem que ter prato colorido. Então, se o prato que você está fazendo aí na sua refeição não tem um alaranjado, não tem uma cenoura, um tomate, uma abóbora, tá? Não tem alimentos dessa cor, não tem cores variadas, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Miss, suas lives ficaram salvas? Gente, estão ficando salvas, tá? Estão todas ficando salvas lá no feed para vocês conseguirem ver, anotar, salvar, ver de novo, para entrar na cabecinha de vocês que não é isso que traz resultado, tá bom? Ter só verdinho, cadê Giane Michele, xará aqui. Ter só verdinho não adianta, tá? Tem que ter mais do que verdinho. Tem que ter ali umas 3 cores diferentes, gente, no prato. Tá bom? Então vamos lá, como desafio de hoje, vamos colocar mais cor no prato. Gente, eu não tenho muito conhecimento prático, experiência com peeling, tá? Peelings orgânicos. Mas eu te garanto que peeling sozinho, creme, tratamento estético, limpeza de pele, sozinho, sem você fazer essas mudanças alimentares, não vai te dar o resultado que você espera. Você vai ficar frustrada. Se você faz e não melhora a sua alimentação, não adianta. Se você faz na hora errada também, que a pele ainda não está preparada, também não adianta. Tirar o açúcar ajuda? Demais. A gente vai falar sobre açúcar ainda numa dessas lives. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos ter isso firme na cabeça, tá? Que medicamento não traz resultado. Vamos implementar, colocar essas outras cores, adicionar essas cores no prato, tá bom? Para vocês terem mais saúde, terem mais qualidade de vida, igual a Aline teve. Melhorar, né? Deixar de ter vergonha de sair na rua. É isso que a gente precisa, tá? E depois essa live também vai ficar salva. E eu quero que você comente lá embaixo para mim qual foi o seu principal, qual foi a chave que virou para você nessa live? O principal aprendizado que você teve. Deixa aqui para mim nos comentários, que eu vou adorar ler. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode deixar salvo ali nos comentários, que eu passo respondendo todos vocês. Tá bom? Pode perguntar depois tudo isso que eu não estou conseguindo responder agora, a gente deixa depois salvo lá na live, que eu passo respondendo. Tá bom? Ó, agradeço demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham aprendido alguma coisa, que tenham ajudado vocês. E a gente se vê amanhã, às 8 horas da noite, para a gente conversar mais um pouquinho, virar outras chaves, tá? E eu vou ensinar vocês, sim,
durante essas 2 semanas a controlarem a acne sem precisar de medicamento, sem precisar de pomadinha de farmácia. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Uma ótima noite e a gente se vê amanhã.